Estamos aqui em mais um episódio do podcast do Pet Support, onde falamos sobre a saúde e o bem-estar dos nossos animaizinhos. Hoje recebendo a doutora Josiele Neves, médica veterinária especializada em odontologia de animais de pequeno porte. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Carol. Queria agradecer o convite aqui do Hospital Pet Support, né, de todos vocês. Tudo que envolve o hospital, eu me sinto muito honrada em participar, porque por muitos anos foi a minha casa, em rotinas incansáveis de turnos de plantão e dia, né? E hoje continuo como parte da equipe dentro da odontologia, então para mim é muito gratificante estar aqui falando um pouquinho dessa área que eu amo tanto. Ficamos muito felizes em recebê-la também. Obrigada. Então, doutora, eu gostaria de iniciar alertando, né, sobre a importância dessa área na medicina veterinária, que muitas vezes ela não é vista como uma prioridade, mas que ela também tem alguns alertas e que os tutores precisam ficar atentos, né, à saúde bucal dos seus cachorrinhos, dos seus gatinhos. Então, eu gostaria que tu iniciasse esse bate-papo falando sobre a importância dessa área. Então, é uma área de extrema importância, sim, né? Mas que, infelizmente, ainda é um pouquinho negligenciada, não só pelos tutores, como, eventualmente, até por alguns colegas. O cuidado de saúde oral para eles é tão importante quanto para a gente, né? Então, assim, na odontologia humana existe muito essa questão estética e acaba que isso respinga na medicina veterinária e os tutores acham que tratar da boca é bobagem, porque para que ser estético, né? Para o cão e para o gato. E tem uns que até, eu gosto do bafinho dele, deixa ele quieto, mas eles não sabem o quão isso é importante para uma questão de saúde geral. Não, claro, focado na boca, mas como um todo, para eles é de extrema importância. E quais são os detalhes estéticos, né? Então, que a gente precisa ficar atentos quando a gente fala sobre saúde bucal. Tá. Os cães e os gatos, eles demoram, diferente da gente, quando tem uma lesãozinha na boca, assim, né? Eles demoram muito a demonstrar que estão com algum desconforto ou que algo está acontecendo. Eles são extremamente resistentes para vários quesitos, mas para a boca principalmente. E como as alterações de cavidade oral, né? E aí, quando eu falo nisso, é principalmente focado em doença periodontal, que é mais de 90% dos nossos casos de rotina, isso demora muito a acontecer, né? A doença periodontal, ela é algo gradual, que vai acontecendo aos pouquinhos, todo dia um pouquinho. Então, dificilmente o animal vai deixar de comer, por exemplo, porque a boca não tá bem. E aí, eu ouço muito do tutor, eu acho que não tem nada, porque ele tá comendo, mas ele come porque tem fome, né? E não quer dizer que ele não tenha dor. Então, esse grau de infecção acontecendo na boca demora para apresentar alguma coisa. Eles vêm pra gente, às vezes, com um sinal de, o dente tá escuro, tá estranho, ou principalmente assim, caiu um dente, e agora, o que eu faço? E se esse dente caiu, é sinal de que alguma coisa não tá bem, né? O próprio bafinho deles já é alguma coisa que não tá normal, então a gente tem que vir pra gente investigar o que tá acontecendo. E só pra gente esclarecer pro público que tá nos assistindo, doutora, quando a gente fala de doenças periodontais, do que a gente tá falando? A doença periodontal é tudo que acontece de contaminação na boca, a grosso modo, né? Digamos assim. Ela começa na formação da placa. Então, eu dou muito esse exemplo no consultório pro tutor, né? Quando a gente passa o dia na rua, ali, às vezes não consegue escovar os dentes, não saiu com a escova, passa a língua, assim, nos dentes, sente no final do dia aquela aspereza. Isso é a placa, que é a primeira camadinha que se forma. E dali pra frente, se a gente não tem uma higiene para remover, que nem nós humanos temos, isso continua evoluindo. E aí, às vezes, há uma contaminação tão severa na cavidade oral que acaba debilitando de uma forma muito mais grave, né? Sendo que também é uma porta de entrada. Então, a doença periodontal, ela não é só a formação do cálculo, que popularmente a gente chama de tártaro. Ela vai além disso, né? Ela é toda essa contaminação que está acontecendo em todos os tecidos que estruturam ali. Então, o dentinho, ele é estruturado na cavidade oral, no osso, né? Na mandíbula, na maxila, por uma série de estruturas, incluindo um ligamento. Quando a gente tem uma contaminação bacteriana muito grande que destrói tudo isso, a gente tem problemas mais graves. Então, é uma gengiva que sangra, é um dente que está com mobilidade, é uma perda óssea grave, né? Então, vai além do tártaro, que muitas vezes o pessoal acha, tem que fazer a limpeza de tártaro. Tem, mas esse dente está saudável, é só limpar e fazer um efeito estético nisso, ou a gente tem que tratar isso de forma mais importante? Existe alguma diferença dos impactos das doenças periodontais entre cães e gatos? Ou são as mesmas?
Tem, a maioria, assim, no modo geral, é muito semelhante, né? Mas tem algumas alterações que os cães desenvolvem, em específico, e algumas alterações que são dos felinos, né? Inclusive, uma questão bem importante, falando de gatos, assim, são as lesões de reabsorção, que os olhos não veem a olho nu. Então, assim, o tutor começa a perceber que aquele animal tem um desconforto na boca e é uma lesão que a gente não consegue enxergar. A gente, eventualmente, vê um ponto de inflamação quando observa bem com o olho treinado, assim. Nós, odontos, que já temos o olhar mais treinado para isso, né? Mas são lesões que não estão aparentes e que causam muita dor e muito desconforto no paciente. E os cães também têm algumas alterações que são específicas deles, né? Mas isso tudo tem que ser avaliado, tem que ser conversado e muitas vezes acaba evoluindo para procedimento para que a gente consiga ver. Porque por mais bonzinho que o paciente seja, na mesa do consultório a gente não consegue ter noção de muita coisa. Então, com o paciente em procedimento odontológico, e aí já aproveito, né, para linkar essa questão também, que é bem importante, que todos os procedimentos odontológicos, eles são feitos com anestesia geral. Isso é inviável que não seja com anestesia. Existe aleatoriamente alguns profissionais que fazem, né, e isso não é viável, não é aconselhado, nem, né, pelo Conselho da Odontologia, por ninguém. E é mediante a anestesia que a gente consegue com ele paradinho ali, diferente da gente, humano, né, que vai no dentista e sabe o que está fazendo, avaliar todas essas alterações, identificar e fazer o melhor tratamento possível. Então, tem muita coisa que a gente não consegue ver na consulta, só com o paciente em procedimento. E é isso tudo a gente alinha com o tutor também essa expectativa, né, de evoluir o tratamento além do consultório um pouquinho. E entrando agora, então, na área da prevenção, né, das doenças periodontais. Como que é o processo, qual que é a indicação de vocês, odontos, né? As consultas, elas devem ser anuais, elas podem esperar um pouco mais? Quais são os exames que o animalzinho pode fazer? A partir do primeiro ano de vida, Carol, a gente já indica que esse paciente passe pela avaliação do odontologista, né? Eles fazem a troca dentária, começa a partir ali dos 3 meses, mais ou menos uma média, assim, para cão e gato, né? E vai até os 7 meses de vida. Depende um pouquinho do porte do paciente e da espécie, né? Mas vai mais ou menos por volta disso. Quando finalizou a troca dos dentinhos de leite para os dentes permanentes, a gente já tem indicação de começar um cuidado mais preventivo com essa boca. Então, assim, passar com o dentista para fazer uma avaliação é importante, não só pela instrução de como que eu vou cuidar a partir daqui, dessa boquinha, né? Porque assim como a gente, quando vai bem pequenininho do dentista, para eles é importante ter esse cuidado. E também para identificar possíveis alterações que eles possam ter já geneticamente. Então, por exemplo, uma alteração de maloclusão. Um dentinho, um canino inferior que fica tocando ali o palato, né, o céu da boca e fazendo uma perfuração. Isso acontece bastante por conta da maloclusão, que esse dente nasceu numa posição errada. Se isso é visto cedo, a gente consegue intervir da forma mais correta e melhor para ele mais cedo, sem gerar um problema crônico. Um dente de leite que não caiu, que está ali persistente, né, que nem eu comentei antes. Então, assim, isso também, quando a gente vê cedo, a gente consegue programar para remover esse dente que está ali, que não era para ter ficado no lugar do outro novo que nasceu, e já intervir e resolver isso antes que vire um problema maior. E, assim, orientar a questão de higiene mesmo, que tem que ser diária, assim como pra gente, que a gente escova os dentes todos os dias, para eles é de extrema importância, porque tudo que aconteceria na nossa boca se a gente não escovasse, acontece neles da mesma forma, desenvolve da mesma forma, né? Então, às vezes a gente pega ali um cãozinho de 12, 15 anos que nunca fez nenhuma higiene na boca, a boca já está muito comprometida. Como que eu vou salvar esses dentes que estão extremamente doentes, né? E aí o tutor fica chocado, às vezes, como assim? Meu Deus, vai tirar todos esses dentes dele. Mas são dentes que nunca tiveram um cuidado, que estão extremamente comprometidos, que não têm função nenhuma e são uma porta de entrada para outras coisas, né? Outras infecções, além de dor crônica. E a dor na boca, ela é muito sutil, né? Que nem eu falei ali antes, é uma dor que eles não demonstram com facilidade. Ela vem acontecendo gradualmente. E quando a gente trata, é muito comum o tutor vir me falar depois, meu Deus, qualidade de vida para ele, mudou da água pro vinho. E além da prevenção de escovar os dentes, né, diariamente, em casa, os tutores, eles têm algum outro tipo de prevenção? Hoje existem produtos que vão na água, do pet, né? Mas qual que é... o quanto isso realmente funciona no dia a dia?
Eu digo que nada substitui a escovação, né? Se nós usássemos todos os dias só enxaguante bucal, a boca continuaria ruim, continuaria contaminada. Então, assim, são adjuvantes, sim, né? Servem, tem um potencial, mas nada substitui a escovação. E a escovação, quando eu digo, é com escova mesmo, né? Com escova dental, que nem a gente, macia, pequena, conforme o tamanho do paciente, isso a gente adequa e orienta no consultório, né? Mas nada substitui a escovação. E aí, esses adjuvantes, eles vêm para contribuir. Então, produtos de colocar na água ajudam a saturar a boca ali de uma forma que as bactérias acabem não se aderindo com tanta facilidade. Tem petiscos que auxiliam pelo próprio fato de o paciente ficar fazendo um atrito ali na superfície do dente, isso ajuda também. Assim como tem os ruins, que vendem com uma falsa ideia de que ajuda na limpeza dentária. Casco, chifre, esses brinquedos de nylon que são extremamente duros. Às vezes eles vendem ali, tu vai na loja comprar, ajuda na prevenção da contaminação da saúde oral. Mas aí o paciente acaba usando aquilo ali como forma de manter limpo e fratura um dente. E aí a gente tem um problema muito maior. Então tem que tomar cuidado, né? Pede orientação para o veterinário, para o clínico geral, para o dentista do que pode e o que não pode usar. Mas a escovação, ela é única e exclusiva como a melhor escolha que a gente tem. Já existem estudos mostrando a relação das doenças periodontais com problemas cardíacos dos pets, né? E são estudos comprovados. Como que funciona isso? Como que a doença periodontal ela vai parar no coração ou daqui a pouco em outros órgãos? É muito falado, assim, Carol, de que uma bactéria que está ali na boca, ela vai se instalar no coração e vai causar uma endocardite, alguma coisa assim. Mas, na verdade, não. O que a gente orienta, né? Toda essa contaminação que está ali na boca, ela tende a querer migrar para algum lugar que está inflamado, né? Essas bactérias, elas vão procurar um local de inflamação. Se o paciente já tem uma doença instalada ali, uma doença prévia, uma doença renal, uma cardiopatia mesmo, alguma coisa assim, a tendência é de que esses locais, eles estejam mais suscetíveis a receber essa contaminação e acabem tendo uma piora. Então, por exemplo, é muito comum um paciente que tem uma doença renal, que está ali sempre com aquela create limítrofe, não estabiliza, depois que a gente trata a boca, a gente consegue estabilizar. Ou o caso de paciente diabético, que nada consegue fazer, estabilizar e manter ele ok, trata a boca, a gente consegue bons níveis também. Então, é aquela história, né, de que a saúde começa pela boca, ela é real, porque quando a gente trata a boca, a gente consegue controlar todo o resto. E quando a gente não trata, a gente tem uma piora do restante. Então, não é que a boca contaminada, ela vá causar uma doença de fato, isso é muito raro acontecer, mas que ela vai prejudicar de alguma forma, vai. Então, por isso que é importante a gente tratar. Não é estético, é uma questão de saúde mesmo, como um todo, que vai além da boquinha. E os cães idosos, eles têm algum tipo de prevenção diferente, algum tratamento diferente, ou é igual desde o filhote até a fase adolescente, adulta, até os idosinhos? Os cães idosos, se eles tiveram um bom acompanhamento de cuidado da boquinha ao longo da vida, é mais uma questão de prevenção, né? É aquela coisa de passar com o dentista anualmente para ver como tá, a indicação de fazer algum procedimento, né? E aí eu já aproveito para linkar, reforçar que todos os procedimentos odontológicos, eles são cirúrgicos, e isso muitas vezes gera um medo e um desconforto no tutor, pela questão da anestesia, né? Que sempre dá o fantasminha da anestesia ali. Mas se a gente pega, às vezes, um paciente idoso que nunca fez nada na boca, essa boca vai estar muito comprometida. Então, não é mais uma questão de prevenção. Aí a gente tem que restabelecer a saúde desse paciente. Possivelmente vai perder muitos dentinhos, né? Nós, odontos, a gente está aqui para salvar os dentes, mas tirar os dentes que estão comprometidos também é um cuidado que a gente vai ter. É uma melhora que a gente vai ter na saúde como um todo, porque se o dente tem indicação de ser extraído, é porque ele realmente não tem função nenhuma e é um risco para o paciente manter ele ali. Para finalizar, quais são os avanços tecnológicos na odontologia veterinária que mais te animam? O que já é realidade? O que está em andamento? Quais são as novidades da área? A odonto ainda é uma área que está em crescimento, né? Aqui no Brasil e principalmente no Rio Grande do Sul tem muita coisa que não chegou para nós, diferente de fora, que a gente já tem na técnica, mas assim, adaptado comparado à odonto humana.
Mas a nossa rotina, que nem eu comentei, é doença periodontal. E são esses tratamentos periodontais, né? Mas a gente vai além disso também. Então, tudo que envolve alterações de cavidade oral, a gente tá aqui para oferecer o melhor. Então, um pacientinho que fraturou um dentinho, né? Não necessariamente ele precisa extrair aquele dente. A gente pode tratar o canal daquele dente. Tem essa opção para eles também. Então, assim, tem algumas coisas que realmente não chegaram ainda tão... assim, no dia a dia, para nós, ainda não é nossa realidade, prótese dentária, né? Ortodontia corretiva, e aí o aparelho dentário para cães e gatos parece uma loucura, mas ele não é estético, ele é para corrigir alterações de posicionamento e funcionalidade, que nem eu comentei antes ali da questão do dente que nasce na posição errada, né? Então, a gente tem isso para eles, e tudo que chega mais pertinho do que existe hoje para nós humanos, que a gente consegue trazer para eles, não só no odonto, como nas outras áreas, anima muito, né? Porque hoje o tutor, ele quer o melhor. E se ele procura o especialista, o veterinário especializado, enfim, para o seu filhinho, né, é porque ele quer o melhor. Então, a gente tem a nefrologia, a oftalmo, a dermato, todo mundo está especializado para oferecer dentro da sua área o que houver de melhor. E isso é o que mais anima a gente. Sem dúvidas. Doutora Josi, muito obrigada pela tua participação. A gente adorou te ter aqui conosco. E esse foi mais um episódio do podcast do Pet Suporte e te esperamos até a próxima. Até lá! Até, beijos!